sou a professora Diane, professora de literatura do Cursinho Popular. E na aula de hoje nós vamos falar sobre Gregório de Matos Guerra. Na última aula nós falamos sobre algumas características do Barroco. Nós vimos a questão da dualidade que existe nesse período literário, na verdade, e falamos sobre a tentativa de conciliar opostos, muito comum desse período também. E nós vimos alguns opostos sobre a questão do sagrado versus o profano, o antropocentrismo versus o teocentrismo, o conceptismo versus o cultismo. São alguns dos contrastes que a gente percebe, então, nesse período literário, são algumas das suas características. No Brasil, esse período acontece em 1601, se inicia em 1601, e acontece ali no ciclo de ouro, material muito utilizado, né? Muito utilizado como referência desse período literário, que trazia também ali a questão da luxuosidade e do uso do dourado, que faziam ali, então, uma relação com essas riquezas, né? Um período muito rebuscado na linguagem, nas artes como um todo, né? Então, bem rebuscado, realmente trazendo ali, a gente pode chamar de uma luxuosidade, talvez até um período um pouco pesado, de estrutura complicada para a compreensão, muito uma sintaxe invertida, né, inversa ali, que dificultava um pouco o entendimento do poema. Então a gente vê que é um período bem rico, né, muito pautado então nessa luxuosidade, nesses contrastes. O contraste é uma palavra que define bem o período literário do Barroco. E hoje, como eu falei no início, nós iremos então conhecer algumas características do Gregório de Matos Guerra, que ficou muito conhecido como o Boca do Inferno. Nós temos alguns temas trabalhados pelo Gregório de Matos Guerra, e aí vocês vão ver que dentro do parênteses aqui nós temos a palavra lírico, satírico e religioso. Então, são algumas das classificações dos diversos poemas escritos por Gregório de Matos Guerra. A lírica, como a gente já viu em outras aulas, tem relação com o sentimento. O satírico, sátira, vem de crítica e vai trazer ali críticas realmente a várias esferas da sociedade, feitas aí pelo autor Gregório de Matos Guerra. E os religiosos, então, para trazer esse ambiente que nós comentamos na última aula de angústia, né? A tentativa de conciliar o eu pecador com a salvação, e isso vai ser bem representado nas obras religiosas do Gregório de Matos Guerra. Então, nós temos aí a insignificância do homem perante Deus, entra aí na categoria de poema religioso, né? Onde ele vai colocar o homem como pecador, o homem como não digno, né, de ter ali Jesus como o Salvador em alguns poemas. Em outros ele já coloca como está... não está aqui mais abaixo, mas ele coloca como se fosse assim uma prepotência mesmo, usando a própria Bíblia, né, fazendo uma intertextualidade com a própria Bíblia, como se Deus tivesse a obrigação de salvar o pecador, né? E aí ele se baseia na parábola da ovelha perdida. Ele fala que se Jesus foi atrás, né, se o pastor foi atrás da ovelha perdida, que nós, enquanto pecadores, representamos essa ovelha perdida, e a palavra de Deus diz que o pastor tem que ir atrás dessa ovelha. Então, ele coloca como se fosse uma obrigação esse perdão por parte de Deus, e justifica, né, essa ideia nos poemas dele, utilizando a própria Bíblia. Então, ele faz isso daí, né, em relação a esses poemas mais religiosos. Outra característica também voltada para esses poemas mais religiosos, a consciência do pecado. Então, ele deixa muito claro a condição de pecador do homem. E ele coloca mesmo com essas palavras, tá? E se eu sou pecador, eu busco, obviamente, o perdão. Então, ele também traz nos seus textos essa busca pelo perdão. E como eu falei, como forma de negociar, né? Como forma de dizer assim, não, tem que ter esse perdão, porque a palavra diz e tal. Então, ele usa, né, como eu já disse anteriormente, a própria Bíblia para fazer essas diferenças. O amor elevado, e aí a gente vai entrar nessa parte mais lírica, né? No estilo camuniano, quando ele fala de um amor mais de admiração mesmo, um amor que ele olha para a pessoa amada, admira essa pessoa amada, e esse amor de admiração bem forte, né? E nas suas obras, em algumas que não estão classificadas ali, existe também
Dentro da sátira, a gente pode dizer que existe também a poesia obscena, que é onde ele utiliza, fala muito sobre sexualidade, né, nessa parte. Então, a obscenidade, o carnalismo, que ele vai falar bem abertamente, né, com palavras até assim bem pesadas em relação à sexualidade. Ele vai colocar em alguns poemas mesmo assim detalhes, né, sobre a intimidade e de maneira bem chula, assim, bem pesada. E entra na parte mais erótica dele, né? A gente vai depois ler alguns poemas, né? Por exemplo, dessa parte mais obscena, né? Mais pesada dele, por isso o Boca do Inferno, é um poema bem parecido com as cantigas de escárnio, né? Ali de maldizer que a gente estudou lá no trovadorismo, onde ele faz uma homenagem a uma senhora, só que uma homenagem, né, que critica essa pessoa. É uma senhora, uma freira, que diz que ele se parece com um pica-flor, que seria um beija-flor, por conta do nariz. Então chama ele de narigudo, né? Diz que o nariz dele é muito grande. E ele faz um poema com o título Pica-Flor, que é a resposta a essa mulher. E aí eu digo que vocês leiam esse poema para que na nossa aula ao vivo, né, pelo aplicativo Zoom, vocês possam comentar o conteúdo desse poema comigo. Então fica a dica aí, vai lá e lê esse poema. A diferenciação das mulheres de acordo com a classe social. Então, a gente percebe no Gregório de Matos Guerra algo que a gente vai ver também em Bocage, né? Lá no período literário no próximo período literário, que é o arcadismo, né? Também é uma prepotência, uma espécie de uma pessoa que meio que discrimina, né? Tem um certo tom de discriminativo, de fazer diferença entre as classes sociais, entre as pessoas. Então, a gente percebe isso na forma que ele trata alguns personagens, né, dos seus poemas ali, dependendo da classe social que ele pertence. Então, a gente vai ter, por exemplo, a mulher que tem uma classe social mais elevada, ele trata de uma maneira mais rebuscada, mais culta, a gente pode dizer assim, e quando ele se refere a uma mulher de classe social mais baixa, ele utiliza uma linguagem mais simples, mais popular, como se essa linguagem fosse mais facilmente acessível, né, para esse tipo de público. Então ele faz um pouquinho essa diferenciação, a gente percebe um pouquinho desse sentimento ali de superioridade, a gente pode dizer assim, tá? Como se fosse ali num tom discriminatório em relação às diferentes classes sociais que as mulheres pertencem. Então, são algumas das características, elas continuam aqui, né? Em relação ao tema. Então, ele vai falar também sobre a fugacidade do tempo e da vida. Gregório de Matos Guerra, então, faz uma reflexão sobre essa questão. Fugacidade do tempo seria a passagem, né? Muito rápida do tempo, onde as coisas são imprevisíveis, a nossa vida é imprevisível, né, em relação ao tempo que ela vai acabar, e ele traz a ideia do Caperdim, que a gente vai encontrar também depois no arcadismo, a ideia do Caperdim, só que com uma abordagem diferenciada. Então, aqui a gente vê, quando ele fala da fugacidade do tempo e da vida, né, do Caperdim, Caperdim significa, uma expressão latina que significa colher o dia, que seria aproveitar o momento presente. E ele fala sobre essa passagem do tempo até de uma maneira irônica, né? Como se ele dissesse, por exemplo, tem um poema dele que ele se refere à mocidade da mulher amada, então ele fala ela aproveitar enquanto ela está jovem, ela está bonita, porque essa beleza, assim como a beleza da flor, ela passa, né? E ela vai ficar velha e ninguém vai mais querer essa mulher. Não nessas palavras, mas para um bom interpretador, né? É isso mais ou menos que ele quer dizer nesse poema. Então tem que aproveitar enquanto está bela, jovem e tal. E ele traz essa ideia, né, que seria o aproveitar a vida na perspectiva do Gregório de Matos Guerra. Então ele vai falar também sobre a fragilidade, sobre a inconstância das coisas, né? Então ele se pauta em alguns dos seus poemas na fugacidade do tempo e da vida, nessa passagem rápida que pode trazer alguns prejuízos, então para a gente ficar ligado, né, em relação a viver o momento. E desconcerto do mundo. Então, olha para o mundo, vê o caos, a corrupção. Então, o Gregório de Matos Guerra, ali da Bahia, né, Brasil no período colonial ainda, então ele enxerga ali muitas coisas erradas que acontecem no Brasil, colônia,
Inclusive, ele critica muito o governador da Bahia, que é o local onde ele vive. É uma pessoa que não tinha medo de falar abertamente, né, sobre a Bahia, sobre as pessoas, né, a população ali, aquela sociedade. Então, ele vai, assim como o Gil Vicente, lá no Humanismo, lançar diversas críticas para várias esferas da sociedade. Então, ele é bem desbocado mesmo, por isso o codinome aí, o apelido dele, né, o Boca do Inferno. Então, ele fala um pouco sobre esse desconcerto do mundo, sim, sobre as injustiças, sobre as coisas que acontecem ali, principalmente no local onde ele vive. Ataque às autoridades, né? Então, ele vai atacar autoridades, senhores de engenho, freiras, mestiços, mulatos e fidalgos. Nessa esfera religiosa, né, aí ele vai lançar suas críticas para essas pessoas, sim. Como eu falei, esse poema Pica-Flor, ele faz para uma freira, então não respeita, né, essa classe, ele trata como pessoas hipócritas e tal. Ele próprio era uma pessoa, era um estudioso, né, para ser padre, chegou a ser padre, largou a batina por conta daquilo que ele falava, do comportamento dele, das verdades, né, que ele trazia, e ele teve que escolher entre continuar, né, na vida sacerdotal, ali no ministério da igreja eclesiástica, ou a sua continuar falando o que ele queria, escrevendo sobre o que ele queria. E ele escolheu, obviamente, então, largar a batina, né? Ele deixa ali sua vida religiosa e passa e continua então na sua escrita, né, de falar aquilo que ele pensa e tal. E ele vai atacar nos seus poemas, através dos seus poemas, essas pessoas, né? Alguns ele chama até de caramurus, uma maneira pejorativa de falar, em relação, quando ele fala ali das origens, né, de todo o processo da colonização e tal, então ele traz aí algumas críticas, principalmente essas classes que eu pontuei aqui, né, senhores de engenho, feiras, mestiços, mulatos e fidalgos, como eu falei, ninguém escapa à língua ferina, né, de Gregório de Matos Guerra, então ele vai lançar as suas sátiras para todas essas esferas da sociedade. Continuando aqui, eu trouxe alguns exemplos, né, alguns poemas dele que são bem famosos, e ao lado aqui você pode visualizar características que a gente pode encontrar nesse poema. Como eu falei para vocês, o Enem trabalha com análise de texto, né? Então você conhecer o autor, conhecer o período literário é de suma importância para que você consiga identificar de maneira mais rápida as características, interpretar as características do poema. E o que acontece, se você observar, é que mesmo que você não tenha o conhecimento do período literário, né, de algumas características, o próprio Enem te dá o suporte no texto ou em outro texto, né, no processo de intertextualidade, para que você tenha ali material, né, conteúdo para responder essa questão, talvez sem precisar de todo esse conhecimento. Mas, quando eu tenho esse conhecimento do período, da característica do autor e tudo mais, né, isso me ajuda, com certeza, a fazer uma prova, responder uma questão, fazer uma análise de poema de forma mais eficaz e rápida, tá? Então, só foi esse um parênteses para a gente falar como que essas questões, elas vêm abordadas, né, no Enem, principalmente como, assim, principal vestibular aí do Brasil. Então, aqui a gente tem esse poema, né? Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, meu Deus, que hei delinquido. Aqui a gente já percebe, né, a questão do pecado. Então, ele reconhece que ele é pecador, aqui já na primeira estrofe do poema. Vocês vão observar, tá? Aqui na configuração não deu para ficar da maneira que realmente é o poema, mas é um soneto, tá? Então, o Gregório de Matos Guerra, ele é um adepto do cultismo, e como a gente viu na última aula, o cultismo preza pela estrutura do poema, tá? Então, os poemas dele são bem trabalhados, a questão das figuras de linguagem, das rimas e tal, das antíteses, né, que entra na modalidade de figura de linguagem, e ele é muito cuidadoso com a parte da estrutura do poema, por isso que ele é ali considerado adepto ao cultismo, tá? Que é justamente essa preocupação com a estrutura do poema. E aí, então, aqui na primeira estrofe, a gente já percebe esse pecador consciente, né? Então, é uma pessoa que está consciente de que é um pecador, de que ofendeu de alguma forma. E aí ele coloca maldade que encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me arrependido, arrependido a tanta
enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação perdendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então aqui, olha só, o jogo de palavras, a gente vai perceber aqui, como eu falei, a questão da estrutura, muito importante ser observada, tá? Ele sempre começa o próximo verso com a última palavra do verso anterior, né? Isso é chamado de uma figura de linguagem chamada de anáfora, tá? Então ele sempre pega a última palavra e inicia o próximo verso aqui nesse poema especificamente com essa mesma palavra. E outra característica que a gente comentou então aqui é o arrependimento e pedido de misericórdia. Então a culpa versus o perdão aí nós temos nesse poema essa dualidade, então esse contraste, a culpa, né, e o perdão. Então nós temos aí ideias antagônicas, né, as antíteses que são muito comuns nos poemas de Gregório de Matos Guerra, tá? O próximo aqui é Inconstância das Coisas do Mundo, tá? É o nome desse poema. E aí, pelo nome Inconstância, a gente já vê que é algo que não permanece da mesma forma, porque é inconstante. Então, o título do poema já diz muita coisa sobre ele. E então, a gente vai aqui perceber que realmente, no conteúdo do poema, o título já nos traz ali sobre o que ele fala, né? Sobre essas coisas que mudam, que se modificam. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Né? Então, aqui já sente um tom de recriminação. Então, ele não está satisfeito. Depois da luz se segue a noite escura. Então, é luz, depois é escura. Percebe aqui a antítese? Então, luz, né, uma palavra que indica uma coisa, escura que indica o contrário dessa primeira palavra. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Então, a tristeza e a alegria, até mesmo aqui no mesmo verso, né? Um contraste aí. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Então, aqui uma pergunta dele, né? Para que o sol nasce, já que ele não vai durar? Né? Então, ele faz essa indagação aqui. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Então, se a luz é perfeita, maravilhosa, por que ela se acaba? Por que dá espaço à escuridão? Como a beleza assim se transfigura? Então, o belo se transforma em algo que para ele, o eu lírico, é algo feio, né? Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza. Falta firmeza por quê? Porque modifica, não fica da mesma maneira, né? Então, ele coloca aqui essa falta de firmeza. Na formosura não se dê constância. Então, a formosura, a beleza, ela não é constante, ela muda. Tá? Essa ideia aqui. E na alegria, sinta-se a tristeza. Novamente trazendo opostos, tá? Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, tem uma frase que eu já escutei que eu acho bem engraçada, que é assim, se tem uma coisa que muda, uma coisa que não muda é que tudo muda. Né? Então, aqui ele coloca que a firmeza somente na inconstância. Então, somente na inconstância é que existe firmeza. Então, o que é certo? A inconstância é a única coisa certa que se tem. Então, qual a certeza? Que as coisas mudam. Tá? Então, ele traz isso daí, que é a única certeza que se tem. Então, aqui a gente viu a dualidade, né? Os opostos sendo trabalhados aqui nesse poema. A contestação, então ele faz perguntas assim de contestação mesmo. A gente percebe que ele não está satisfeito com essa inconstância das coisas, né? Então, do caráter passageiro da vida. E essa questão da inconstância que ele traz aí em relação à passagem das coisas, a mudança, né? De um cenário para outro. Então, a gente percebe aqui dois tipos de cenários, se a gente for analisar com mais cuidado, né? Algo que que mostra aí o contraste entre aquilo que é claro e que é escuro, e para ele a luz, o dia, é algo que é mais bonito, mais prazeroso. Aqui a gente pode perceber a lírica dele, um poema lírico, a mesma Dona Ângela. Então aqui a gente vai perceber como que ele trabalha na questão da mulher, olha só. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Então, numa mesma pessoa, né, ele coloca aí duas características distintas. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem se não em vós se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé de rama florescente? Então ele diz assim, eu vejo uma flor,
bonita. Acho que todo mundo já fez isso algum dia. Eu, quando era criança, amava tirar flores para levar para minha mãe, né, no caminho da escola. Achava uma flor ou outra, levava para minha mãe, para minha avó, então arrancava a florzinha. Então ele diz assim: quem veria uma flor que não cortar? Então, quem vê uma flor bonita e não sente vontade de cortar? Então, ele é como se ele dissesse assim: quem vê uma mulher bonita e não sente vontade de tocar, né, nessa mulher, não sente vontade de beijar, não sente vontade de estar perto. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara. Então, assim, um anjo, uma pessoa que é digna de admiração, uma pessoa que ele olha e se sente encantado, né? Totalmente voltado para essa imagem. Então, comparando aí a mulher, ora ela é uma flor que ele deseja arrancar, que ele deseja tocar, ora ela é um anjo que ele só quer admirar. Então, percebe aí o contraste, né? Na mesma mulher, ele traz, então, essas características bem distintas dela. Se como anjo sois os meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Então, ele está falando aqui se ela é um anjo, para que ela guarde ele, para que ela cuide dele, para que livre ele da tentação. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. E aqui ele já fala que ela é sim um anjo, mas é um anjo que tenta, não é um anjo que guarda. Então, um anjo que seduz. Então, ele coloca essa mulher que, embora angelical, traz algo de sedução, traz algo que encanta, que leva o outro a pecar. Então, ele traz essa ideia aí de Dona Ângela, né? Que é ali, possivelmente, a mulher amada, que ele escreve para ela aí. Aqui as características, né? O jogo com o nome anjo, provém aí angélica, flor, beleza divina e mundana. Então ele coloca esse contraste entre essas características dela, ora anjo, né? Ora profana, tá? Sagrada e profana. E aqui a gente vai ver um pouco do amor carnal que eu coloquei lá. Então, ele tanto escreve sobre o amor platônico, amor de admiração, quanto sobre o amor carnal. Esse poema, esse fragmento aqui faz parte de um poema bem extenso, onde Gregório de Matos Guerra, o eu lírico, fala sobre o que ele acha sobre o amor, o conceito dele de amor. E aí ele diz assim: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então aqui a gente percebe a ironia dele, né? Na nossa aula, onde eu vou ter a oportunidade de perguntar, né, de interagir com vocês, eu vou comentar um pouco mais sobre esse poema e gostaria que vocês também analisassem para trazer os comentários na próxima aula para a gente, tá? Qual seria a visão do amor, né, para Gregório de Matos Guerra nesse poema aqui. Aqui é o poema que eu falei para vocês lerem em casa, tá? Do Pica-Flor. Como eu falei que é para vocês lerem em casa e pesquisar o poema do Pica-Flor, vou deixar então para que vocês leiam sozinhos, tá? Não vou ler agora esse poema, vocês leiam, façam as considerações de vocês e na aula a gente vai interagir sobre ele. Aqui é um outro poema, O Espírito e a Carne. Como eu falei, a gente vai perceber, se a gente fizer um contraste entre o poema Dona Ângela, né? A mesma Dona Ângela, e esse poema aqui, O Espírito e a Carne, a gente vai ver que a linguagem que ele utiliza para Dona Ângela é diferente da linguagem que ele utiliza para a mulher desse poema aqui. Então diz assim: minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo teu e tu foras toda minha. Juro-te, minha vidinha, se acaso minha quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante fino, pois por ti já percutino e ando para morrer. Então, uma linguagem mais popular, mais clara, né? Uma linguagem, a gente pode dizer assim, um pouco mais acessível, e aí ele traz também um pouco um erotismo mais declarado. E quando ele trata a mulher como mulatinha, a maneira de se referir a ela, a gente sente então aí essa condição social inferior dessa mulher. Como eu falei, é como ele vai tratar então as mulheres de uma classe social mais inferior, né, como mulatinha. Então ele vai trazer essas expressões mais simples, mais populares e que de certa forma são menos rebuscadas, ok?
aqui a gente finaliza, tá? Esse slide. E aí eu gostaria de me despedir de vocês, tá? A gente se vê no próximo momento dessa aula, que é o momento de tirarmos as dúvidas e comentarmos um pouquinho sobre esses poemas de Gregório de Matos Guerra. Então, fazendo uma síntese do que a gente viu hoje, então, Gregório de Matos Guerra, um poeta do barroco brasileiro, tá? Um poeta que não tinha papas na língua, que falava aquilo que vinha, né? E escrevia sobre aquilo que ele sentia vontade, com severas críticas, principalmente em relação ao lugar que ele vivia, que era ali no interior da Bahia, tá? E tem muitos outros poemas onde ele fala especificamente desse lugar, utilizando o nome, né, da cidade, fazendo também referências ao governador da cidade da Bahia. Então, fiquem em paz, né? Até esse próximo momento. E fiquem em casa. Um beijo. Até já.